Então, vamos passar para a próxima apresentação, que vai ser feita pelo professor Tiago Matos, que é professor de francês, de literaturas em francês e de tradução da UFJF, em Juiz de Fora, onde também é professor do PPG em estudos literários, além de ser tradutor literário. E nessa fala, nós vamos apresentar juntos. Então, eu vou passar a palavra para o Tiago, ele devolve para mim, assim sucessivamente. Bom, boa noite. Queria primeiro agradecer aos colegas da mesa, né, pela partilha, né, enfim, desse momento, que é uma justa homenagem, não é? Esse romance, enfim, que é um marco em diferentes níveis na literatura haitiana. Queria agradecer especialmente a Bernadette, né, que teve uma presença muito especial na minha formação na UF, né? A UF que é a minha alma mater, por assim dizer. E você foi uma presença sempre brilhante, extremamente generosa em sala de aula, eu nunca vou esquecer disso. Obrigado. E queria agradecer também a Bibliomaison, né, pela organização desse evento, enfim, pela mesa, enfim. Só para contextualizar um pouco essa comunicação, ela é uma retomada e uma continuação, na verdade, de um trabalho que eu e escrevemos juntos e publicamos ano passado, se não me falha a memória, passado, né? Na Traditerra, uma revista da USP dedicada à tradução. E só para explicar rapidamente a divisão da nossa apresentação, o Henrique ele vai se ocupar de uma primeira parte, que a gente fala do indigenismo, mas principalmente da relação do indigenismo com a questão linguística, né, da criação de uma língua literária haitiana e a situação diglóssica do Haiti. E aí eu entro na segunda parte, tentando explicar, mostrar como que o Jacques Coman consegue, por um dispositivo tradutório que tem no interior ali da narrativa, pela encenação, na verdade, de um processo tradutório, como que o Jacques Coman consegue, então, criar uma língua literária haitiana, que nem é o français, para usar um termo que o próprio Coman vai usar em um certo momento do romance, e que é um termo que, enfim, tem na literatura africana de língua francesa, o Tanas, né, o Piquimont usa essa expressão, français, enfim, essa língua literária haitiana que nem é français, mas que também não é o creole puro, enfim, mais uma língua francesa, não totalmente francesa, já para adiantar a epígrafe que eu tenho, que vai trazer. Então, eu volto em breve. Obrigado, Tiago. Então, para começar, eu gostaria de ler uma epígrafe que já está no artigo e que um texto ao qual a gente volta com uma certa frequência, que é um poema do poeta contemporâneo brasileiro Ricardo Aleixo, em que ele fala, vou citar os versos dele, não totalmente francesa. Soam sob o silêncio da noite da cidade de Paris, a língua da ilha Litania de Aimé Césaire, a língua balafon de Cédar Senghor, a língua sem máscaras brancas de Franz Fanon, a língua zona de fronteira de Patrick Champazot, a língua dos três rios que correm nas veias de Léon Montfort Damas, a língua errante do caos mundo de Eduardo Bisson, a língua dos que nunca ninguém ouve, não totalmente francesa. Então, a gente gostaria de retomar essa ideia de uma língua não totalmente francesa, justamente para problematizar, e aqui é o espaço por excelência para isso, né? E a gente, de novo, agradece a abertura da Bibliomaison de sediar um evento como esse. Então, pensar o que seria essa língua não totalmente francesa, no caso de um romance que pode ser considerado o romance fundador da literatura moderna do Haiti, que é do Bernard de la Rosée. Então, assim, como estudiosos, no meu caso, como estudioso das poéticas criolizadas das antigas francesas, mas em nossos casos, né, meu e do Thiago, como tradutores literários, como percurso por essa produção francófona, né, nós nos perguntamos frequentemente, então, o que seria essa língua francesa, abre aspas, não totalmente francesa?
E aí é claro que nós nunca vamos ter uma resposta única para essa questão, que é uma questão muito ampla, mas existem obras de diversas literaturas, né, que falam o francês, ou essa língua não totalmente francesa, e que vão dar uma resposta bastante interessante, vão produzir conhecimento aí sobre essa questão, né? E, com certeza, o livro Governal de Lavoisier é uma dessas obras em que a questão está colocada de uma maneira mais interessante. Então, de fato, para entrar assim no vif du sujet, né, no assunto propriamente dito, eu começo com uma citação de Danila Ferrier, também um conhecido escritor haitiano vivo, né, que vai dizer assim: cada país tem seu romã, isto é, um escritor que, de certa forma, resume os sonhos, o ânimo e os fracassos de sua sociedade. Alguém que não hesita em desferir umas quantas verdades a seus compatriotas. Para o caso do Quebec, pense em Miron. Para o do Haiti, em Roumain. E aí, né, claro, essa centralidade do Jacques Roumain na literatura haitiana vai ter a ver com os temas de que ele trata nessa literatura, mas também com a solução, digamos assim, que ele oferece para a busca de uma língua literária haitiana, né, que era uma das inquietações também, como trouxe a professora Eunice, do movimento indigenista. Né, como forjar essa língua literária haitiana, que, assim, fazendo um breve retrospecto, já era uma questão que estava colocada desde a independência, desde o processo de independência do Haiti, com a famosa Revolução Haitiana, mas que vai ser retomado um século mais tarde, no início do século XX, pelo movimento indigenista. Né? O Maximilien Laroche, por exemplo, que é um crítico haitiano bastante importante, vai falar que o Governador de Lavoisier é um dos primeiros romances caribenhos a criolizar o francês. De modo que não seria exagerado ver nele a precursão das noções de antiguidade e de criolização, que são noções do Eduardo Lisson, da noção de criolidade, que depois vai ser discutida pelo Chamoiseau, pelo Confiant e pelo Bernabé, no famoso elogio da criolidade, no manifesto, em suma, de certa criação, e aí a gente lembra, a gente traz essa lembrança que o próprio Confiant diz, né, de que a palavra creola vem do latim creare, ou seja, tem uma ligação já desde o próprio termo com a ideia de uma criação, né? Então, a ideia de uma criação linguístico-literária que seria capaz de romper com a lógica da diglossia francocêntrica, né? É o caso das antigas francesas, né, que são diglóssicas, porque tem a língua francesa numa posição de privilégio em relação aos seus respectivos crioulos, numa situação subalternizada. E, além disso, então, esse romance seria capaz de abrir-se para o multilinguismo haitiano e caribenho. Thiago vai tratar um pouquinho melhor sobre isso, já que, como dizia Grisson no Tratado do Todo Mundo, o multilinguismo é um dado do Caribe. Continuando. Então, uma breve citação de Grisson que dizia: chamo de diglossia a dominação de uma língua por uma ou muitas outras numa mesma região. Então, o romance Governal de Lavoisier seria um dos primeiros a conseguir quebrar essa lógica da diglossia no Haiti. Né? Então, existe, claro, uma dimensão linguística e uma dimensão poética do movimento indigenista que é colocada em prioridade pelo Jacques Roumain. Eu continuo. Agora, numa citação do nosso próprio artigo, né, esse artigo que já está publicado, vou ler rapidamente, dizemos assim: o indigenismo constitui-se, portanto, como um movimento literário, cultural, social e político, mas também, em razão da situação diglóssica do Haiti, como um movimento linguístico. Caberia ao escritor haitiano descobrir, talvez criar, uma língua literária, na medida em que é na língua que se dá a ver, a ouvir, a ler, a busca desse elemento nacional, o elemento indigêneo, que funda e move o discurso literário haitiano. Acrescente-se a isso a inspiração comunista de muitos desses autores. Roumain, em 1934, funda o Partido Comunista Haitiano, informação a qual a gente já se referiu aqui hoje, e veremos que a abordagem do movimento é eminentemente revolucionária. Realizar a revolução cultural que a Revolução Haitiana não teria sido capaz de levar adiante.
Então, além dessa dimensão linguístico-poética, a gente pode falar também de uma dimensão sociopolítica que atravessa radicalmente a obra de Jacques Roman, não apenas nos termos da sua matéria, e aí a gente está usando os termos do Jean Haïs-Mas, né, esse importante sociólogo e pensador haitiano ao qual o professor Eunice se referiu. Então, não apenas nos termos dessa matéria, mas recorrendo a temáticas e elementos que até então estavam ausentes da narrativa haitiana. E, em paralelo a isso, há uma construção linguístico-literária, de modo que a busca pelo autenticamente indigena torna-se também a busca por formas literárias, estruturas linguísticas, léxico, metáforas, descrições, em suma, a busca por maneiras de dizer o real haitiano, que é marcado profundamente, como já dissemos, pelo multilinguismo. E é nesse contexto, exatamente no contexto dessa busca pela criação de uma língua literária haitiana que desse conta dessas questões colocadas pelo movimento indigenista, que Jacques Roman vai escrever o romance Gouverneur do La Rosée, que, de um lado, é um romance indigenista, digamos, no sentido conteudístico do termo, porque vai trazer elementos como a vida rural haitiana, o vodou, o kumbit, né, que é esse grande mutirão dos trabalhadores rurais, o sincretismo religioso, as práticas da socialização numa comunidade rural, mas também um romance cuja escrita aprofunda a busca por uma língua capaz de dizer esse universo social e cultural. E aí eu vou fazer um pequeno parênteses, né, rapidamente, antes de passar, de devolver a palavra para o Thiago, que não é assim, essa questão, e aí eu tenho certeza que os nossos colegas haitianos que vão estar presentes na semana que vem, na mesa da semana que vem, vão poder aprofundar esse assunto melhor do que nós, mas não se trata de uma preocupação totalmente nova no discurso literário haitiano. Então, há precursores, há outros poetas, outros autores que já tinham trabalhado com o crioulo, né? Mas é interessante como o Jacques Roman vai conseguir formular, vai conseguir forjar, de fato, uma língua literária madura a partir desse conflito de glosse que existia no Haiti. Então, para terminar, eu vou ler essa citação de D'Alembert e Trouillot, em que eles dizem: o primeiro a introduzir uma prática popular na literatura haitiana foi Justin Lévisson, que publica no começo do século XX duas audiências. Esse é bom, enfim, ele vai explicar. Essa forma de narrativa oral aplica técnicas do conto à realidade imediata. Utiliza uma linguagem direta e corrente, feita de uma mistura de francês e crioulo. Deixe que os personagens falem ao seu modo. Então, existia já esse gênero chamado de audience, né, que aí está traduzido como audiência, que fazia referência já a uma linguagem criolizada, ao crioulo propriamente dito. Continua a citação. Mais tarde, Jacques Roman inventa, em Gouverneur de La Rosée, um francês decididamente trabalhado pelo crioulo. Então, cabe nos perguntarmos agora o que seria concretamente essa língua literária romaniana não totalmente francesa, aí para retomar os termos do Ricardo Aleixo. Né? Quais são os exemplos disso, como ela se organiza dentro da narrativa. Então, para abordar esse assunto, eu vou devolver a palavra ao professor Thiago. Bom, e aí é interessante perceber que o Roman ele vai conseguir criar no interior do romance essa língua literária haitiana, essa língua que a gente está aqui chamando de um francês, não totalmente francês, por uma dificuldade de nomenclatura, enfim, graças à encenação do que a gente poderia chamar uma dupla cena tradutória, para fazer um pouco de jogo com o trabalho do La Roche. Enfim, tem ali uma dupla encenação de duas cenas do processo tradutório que acontecem no interior da narrativa mesmo. Uma primeira... Uma primeira que é, então, uma cena tradutória mais simbólica, né? E a Bernadette, inclusive, aludiu a essa cena na fala dela. Vou ler aqui um trecho do romance. Nas palavras do narrador, Manuel traduzira, ele usa o verbo traduzir, em bom crioulo,
a linguagem exigente da baixada sedenta, o pranto das plantas, as promessas e as miragens todas da água. Ou seja, uma primeira cena de um Manuel tradutor, que então, uma vez que esses moradores de Fonrouge, né, essa comunidade que está ali dividida, enfim, não entendem essa linguagem do mundo natural, que é uma linguagem estrangeira, né? Eles então devastam a água seca, arrancam as árvores, desmatam os morros, devastam as planícies, enfim. E caberia ao Manuel, que retorna de Cuba, essa Cuba pré-revolucionária, né, traduzir para a linguagem da comunidade essa linguagem do mundo natural, e ao mesmo tempo servir como aquele tradutor que vai fazer esse papel de mediador, de intermediário no seio ali da comunidade dividida e permitir essa reunião, né, da população de Fonrouge. Mas é interessante, essa seria então essa primeira cena tradutória, mais simbólica, mas é interessante que nesse trecho mesmo a gente já tem uma pista do que a gente poderia chamar de uma segunda cena da tradução do Gouverneur, que é o fato de que o Manuel traduz em bom crioulo. Mas o romance que a gente está lendo, ele está escrito em francês. Enfim, e aí a gente tem então essa segunda cena tradutória que é mais ousada, que é mais criativa, se a gente quiser, inclusive, usar a palavra criativa retomando essa etimologia do creole, né, desse creare, do latim, enfim. Ou seja, o Manuel, ele traduz en bon creole, né, essa linguagem do mundo natural. Qualquer um que conheça minimamente a realidade linguística do Haiti sabe que a população de Fonrouge se comunicaria entre si em crioulo, e não em francês. Né? No entanto, a gente lê esses diálogos em francês, ou seja, tem ali no próprio romance, esse narrador ele está reportando essas falas dos personagens em francês, mas ele mesmo afirma em alguns momentos que aquilo ali estaria sendo dito originalmente em crioulo. Né? E aí, pode passar um trechinho do nosso artigo. Para Laroche, a literatura haitiana seria marcada por uma clivagem. De um lado, uma literatura em língua francesa externa, feita das línguas diásporas, de outro, uma literatura em haitiano, né? Laroche, o termo creole, a fim de marcar o creole como língua, não como dialeto, falar. Interno, que resiste à dominação exterior, representada pela língua francesa. Obras como o Gouverneur de La Rosée ocupariam um lugar à parte, na medida em que traduzem a vontade de elaborar uma passagem entre essas duas cenas pela intercomunicação das duas línguas, francesa e haitiana, utilizadas na escrita, subvertendo a relação de subordinação do haitiano ao francês. No caso do Gouverneur de La Rosée, a criação de uma espécie de dupla cena de tradução, né, esse Manuel, tradutor com bom creole, esse narrador, tradutor, do Heitor Francoff, fornece um dispositivo narrativo que permitirá a criação de uma língua literária outra em relação ao francês, porque é atravessada pelo creole, sem ter que abrir mão do gesto político de se apropriar pela escrita dessa língua francesa. Agora, essa língua literária, é preciso, né, destacar, ela é fruto de uma negociação constante, né, uma negociação entre o creole do Haiti, que lá está chamando simplesmente de haitiano, uma negociação entre o leitor francófono não haitiano, que vai ser inclusive o leitor mais frequente desse romance. O Gouverneur explode mesmo quando ele é traduzido na França, né, pelos editores, enfim, ligado ao Aragon, etc. Entre o poder institucional desse francês, entre as propostas, né, as experimentações do antigenismo, enfim. E essas tensões negociadas, renegociadas, elas vão se inscrever no texto, graças exatamente a essa dupla encenação de um processo tradutório ali no interior do romance. Né?
E aí, para ficar só muito abstrato, muito teórico, eu vou trazer alguns exemplos disso, exatamente dessa negociação ali constante, enfim. Um primeiro exemplo seria o uso de notas de tradutor, que o próprio narrador usa no romance. Então, às vezes tem algum termo que vem do creole mesmo, ele coloca uma nota de rodapé traduzido embaixo. Tem alguns momentos na narrativa que ele vai explicar no próprio corpo do texto, algum termo que aparece, por exemplo, telegram, né, que ele vai dizer, no certo momento, temos uma palavra para isso, nós pretos do Haiti, um telegram, é assim que chamamos, enfim. Ou seja, esse narrador, ele vai em alguns momentos facilitar esse leitor francês, a gente pode imaginar. Mas há alguns momentos, são os mais interessantes, em que ele vai escrever nessa língua francesa uma estrangeiridade até radical em alguns momentos. E é interessante perceber isso. O Hoffmann, né, um crítico muito importante do Roman, que organizou ali, inclusive, as obras completas do Roman, ele destaca ali, num dos primeiros estudos dedicados às particularidades linguísticas do Fernand de la Rosée, o Hoffmann, ele já destacava que o Roman, isso é muito interessante, ele faz uso em francês de expressões crioulas que o haitiano, quando fala francês, não usa. E ao invés de descrever essas expressões diretamente em crioulo, o Roman vai justamente traduzir para o francês, só que aquilo vai ter um eco do crioulo e isso vai gerar um estranhamento, né? Quase como se fosse uma poética tradutória, criolizante, estrangeirizante, etc. E aí eu vou trazer aqui alguns exemplos. Já está, né? Um exemplo que o próprio Hoffmann traz, na verdade, é que, por exemplo, tem o costume ali, não é, de alguém entrando na casa de alguém falar oné, que é uma palavra em creole, e o outro responde respect, também é uma palavra em creole. Ao invés de botar oné, de botar respect em creole, lá em Itália, bonitinho, o Jacques Romain, ele vai traduzir para o francês. Vai botar honneur, vai botar respect, e isso causa um estranhamento, porque o haitiano, quando ele fala francês, ele não fala honneur, não fala respect, na língua francesa também ninguém fala isso. Então, você cria ali exatamente esse efeito de estranharização, de estranhamento para esse leitor. Um outro exemplo que, para epilepsia, o Romain, ao invés de colocar malcadi, que seria o termo em creole, ele vai traduzir do creole para o francês. Vai colocar malcadu. Isso também vai gerar esse efeito de estranhamento. Tá? Pode passar para o Teria uma série de outros exemplos desse tipo de dispositivos, enfim, o site alemão beaucoup, essa acumulação de intensificadores, a repetição de certos pronomes ali para enfatizar, então, je la connais moi-même, algo que acontece bastante, inclusive, mas não vou entrar em detalhes em relação a isso, por causa do tempo, pode passar. O próprio título, Gouverneur de la Rosée, é uma tradução. E aí tem uma discussão extremamente complicada, um labirinto assim, de espelho, de onde vem exatamente essa expressão em creole, mas a gente consegue mapear Gouverneur Rosée, Metzler Rosée, Choukela Rosée, enfim, tem uma série de expressões em creole que estariam na origem dessa tradução que foi dada, Gouverneur de la Rosée, inclusive Jacques Romain, ele usa essa expressão antes mesmo de escrever o romance do Gabriel Leite, um ponto dele em que já aparece esse termo, no diário dele já aparece esse termo, a gente sabe que ele estava ali meio que obcecado com essa expressão que ele encontra via tradução em francês, o Gouverneur de la Rosée, mas eu queria me debruçar em dois exemplos mais específicos, que eu acho mais representativos disso que eu estou tentando mostrar. Deixa eu ver se está ali. Sim, um primeiro exemplo, que é um momento justamente em que o personagem Antoine, né, o Sidor Antoine, está contando ali quando ele pediu a companheira em casamento,
E ele explica ali, num certo momento do diálogo, que ele, je prononce donc dans mon français français. E é quando aparece a expressão français français do romance, pela primeira vez, e ele vai começar a contar essa história, nesse suposto français français. Eu não vou ler a citação inteira, só o iníciozinho para vocês entenderem um pouco o sabor desse français français, que é extremamente irônico da parte do roman. Mademoiselle, depuis que je vous ai vu sous la galerie du presbytère, j'ai un transport d'amour pour toi. Ou seja, ele diz que vai falar em français français, mas não tem nada de français français. É exatamente esse français comido, devorado pelo haitiano, e que pela primeira vez a gente vai ver aqui reportado diretamente na fala de um personagem, criando esse choque. Né? Então, alguém vai falar em français e vai falar exatamente em francês, devorado pelo haitiano, né? E invertendo a própria lógica de glossa. Né? E tem aí, então, uma reapropriação, né, do descolonizado, da língua do colonizador, nessa chave da ironia, da paródia, enfim. Um outro exemplo que eu queria trazer é o deputado. Né? Pode passar, por favor? Eu li esse textinho ali do Sarau, né? Então é um trecho que termina com esse deputado, em que o Antoine, e é bastante significativo, o Antoine ele é descrito como aquele personagem que sabe escrever. Na verdade, é o único personagem na narrativa que sabe escrever. E é o único momento em que tem alguma coisa escrita na narrativa, algum personagem escrevendo alguma coisa, alguma frase, alguma palavra em registro escrito, e não só falado. E a gente tem o Antoine écrira, car il sait une écriture appliquée et maladroite. E aí vem esse sigil, Manuel Jean Joseph. O Bernabé, né, ele vê aí nesse epitáfio uma epifania, ele vê esse epitáfio como o auge do romance, nessa grafia que se afasta das normas francesas, né, o próprio nome do personagem, Manuel Jean Joseph dessa maneira, né, e o protagonista ele reafirma essa autonomia, um nome supostamente francês, né, mas que é digerido por esse universo haitiano, é traduzido, por assim dizer, para esse universo haitiano. Né? E essa diferença criollizante, ela se escreve no túmulo. Ela tem essa força institucional da escrita, ela tem esse prazo de uma eternidade, não é? E o narrador ele explicita aí nesse trecho, no caso do Conceito também, essa negociação linguística que acontece no interior da narrativa, que permite a criação dessa língua literária não totalmente francesa, que inverte essa relação de glossa que marca tão fortemente a história da literatura haitiana. E, bom, enfim, vou passar por aí, fazer as considerações finais, a gente já estourou o tempo. Então, só para concluir, vou fazer as considerações finais, assim, em duas frases, mas a ideia, então, desse nosso artigo foi apresentar essa proposta de leitura em que a gente lê o romance a partir do que a gente está chamando de uma dupla cena tradutória, né? Como o Thiago explicou, a primeira cena é o Manuel, tradutor em crioulo da linguagem das plantas, ou seja, desse universo natural, e a segunda cena é o próprio narrador traduzindo para o francês, ou para uma língua que não é totalmente francesa, essa realidade que se passa a princípio em crioulo. Né? E justamente é nesse exercício, nesse jogo de espelhos que se dá entre narrador, personagem, como o próprio Paulo tinha falado mais cedo, né? Uma certa continuidade entre narrador, entre a personagem Manuel, entre o pai do Manuel, de uma certa medida também com o seguidor Antoine, né, que é esse personagem que o Thiago destacou. Então, a forja, a criação de um discurso literário, de uma forma literária que fosse capaz de dar a ver todas essas tensões que estruturavam, então, o discurso do indigenismo e que, de alguma maneira, se colocavam como um problema, como uma questão literária a ser desenvolvida para a fundação, a gente pode dizer assim, da moderna literatura haitiana.
Então fica aí o convite para vocês lerem, né, claro, o nosso artigo que já está publicado, mas sobretudo o livro, sobretudo o romance, quem ainda não conhece. Agradeço, muito obrigado. E já vou passar sem mais delongas a palavra à Vanessa, que vai continuar e partir